Olá, nós estamos iniciando mais um programa Câmara História pela TV Câmara de Araçatuba. Neste ano de 2009, nós estamos realizando uma série de entrevistas inéditas aqui nos estúdios da TV Câmara, na Câmara Municipal de Araçatuba, e trazendo para cá pessoas que, a seu modo, ajudaram a construir a história deste município. E hoje o nosso convidado é o senhor Oscar dos Santos Isgalha, que vai nos contar um pouco, e tem muita história para contar, sobre a história do Corpo de Bombeiros aqui em Araçatuba. A família dele todos conhecem aqui na cidade, a família Isgalha, família de comerciantes, industriais e também gente que ajudou a montar aqui em Araçatuba, na década de 50 praticamente, o Corpo de Bombeiros. Seu Oscar, muito obrigado aqui da sua presença. Eu que agradeço e fico muito satisfeito em ver que a gente está aqui representando a nossa família com muito orgulho, porque eu tenho orgulho de ter essa família. Bom, nós vamos falar daqui a pouco sobre a sua família, quando é que vocês chegaram, que a gente sabe que também a família Isgalha é pioneira aqui no município, foram dos primeiros a chegar aqui em Araçatuba, mas eu queria falar do Corpo de Bombeiros, seu Isgalha. Pois não. Como é que surgiu essa história do Corpo de Bombeiros em Araçatuba? Na verdade, quem foi o idealizador do Corpo de Bombeiro foi meu tio, Manuel dos Santos Isgalha. Ele era caixeiro viajante e, em função do incêndio ocorrido na rua 15 de novembro, aqui na esquina daqui que vai ali para a estação, no Hotel Metrópole, naquele tempo. É no hotel. No hotel houve um incêndio que destruiu uma parte do hotel. A partir dali, nós ajudamos naquela época a trabalhar naquele incêndio, porque não tinha ninguém. Não tinha bombeiro, não tinha nada. Não tinha nada. Como nós éramos praticamente quase vizinhos, então, e meu tio já tinha isso mais ou menos em mente, então a gente esteve ali trabalhando na coisa, junto com a polícia, ajudando o rescaldo. Queimou muito? Queimou todo. Hoje, inclusive, você vê o hotel, ele já está seccionado. É um pedaço só? É um pedaço só, é um pedaço. Ah, era bem maior então? Era bem maior. E a partir daí o meu tio idealizou de fundar o bombeiro e começou a regimentar o pessoal que quisesse participar. Eu e mais umas 2 dezenas de pessoas se dispuseram a colaborar. E também teve uma entidade que funciona também até hoje em Araçatuba, que o pessoal dessa instituição também resolveu também dar um apoio. Então nós tivemos um apoio do comércio, da indústria, de toda a população para montar essa unidade de bombeiro. E o bombeiro começou a funcionar primeiramente, a primeira reunião foi no dia 29 de maio de 1954, na rua 15, na rua, eu só não me lembro se naquele tempo ainda era 13 de maio ou era 15 de novembro, que a 15 de novembro, antigamente, depois daquele cotovelo, ali chamava-se 13 de maio. Eu só não me recordo, assim, agora, de momento. Que nome de rua era ainda? Era 13 de maio, isso já era 15 de novembro. E ali era a sede da banda municipal. E a prefeitura nos cedeu aquele espaço para que a gente fizesse as reuniões e começasse o Corpo de Bombeiro ali. Dali ele partiu para a rua Castro Alves, num barracão, que era para ter condições de treinamento, de fazer reuniões do pessoal. E da Castro Alves, então, ele foi tomando força. E sempre crescendo. Dali nós viemos aqui para a Praça Rua Barbosa, onde hoje está o Banco Brasil, que funcionou antigamente a Biblioteca Rubens do Amaral. E o bombeiro também ficou ali por mais um bom tempo. Dali foi para a Praça Cinquentenário, onde ele tomou realmente o corpo mesmo como bombeiro, que nessas alturas, porque antes disso, a gente ia socorrer, ia fazer os atendimentos de bicicleta. Cada um saía do seu serviço, cada um tinha uma bicicleta,
e esses veículos, as bicicletas, foram doadas pela Norogás através do senhor Antenor Geraldo, que era o administrador das empresas, né, do Grupo Geraldo. Seu Oscar, só para explicar, assim, para que as pessoas possam entender melhor, hoje, né, quando a gente fala Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros é da Polícia Militar. Quer dizer, são soldados da Polícia Militar, né, pertencem à corporação da Polícia Militar. Nessa época não era assim. Nessa época eles eram apenas voluntários, quer dizer, eram civis que trabalhavam prestando um serviço. É isso, né? Só depois que foi passado a ser Polícia depois Militar. aí houve uma passagem do Corpo de Bombeiro, mas uma passagem assim, por problemas de legislação e tudo mais, foi passado para a Prefeitura. E em seguida o Estado encampou o Corpo de Bombeiro Municipal. Se não me engano, no Brasil, são 3 corpos de bombeiro que foram encampados pelo governo no Brasil. Tem um, me parece, em Santa Catarina, Florianópolis. Se eu não me engano, Ribeirão Preto, foram unidades de bombeiro que funcionaram no Brasil como voluntários, e depois o Estado encampou. Isso. Então o senhor, por exemplo, o senhor começou já desde o início. O senhor tinha quantos anos nessa? Eu tinha 18 anos. 18 anos? E já se inscreveu lá para trabalhar? Já me inscrevi porque meu tio estava puxando a fila, né? E eu, para dar uma força para ele, também entusiasmado para fazer alguma coisa pela cidade, então a gente topou. Agora, nessa época, 1954, quer dizer, o senhor falou que trabalhava de bicicleta. Cada bombeiro tinha uma bicicleta? Cada bombeiro tinha uma bicicleta. E os outros equipamentos, como é que era para vocês combaterem? Nós carregávamos o extintor na bicicleta. Também o extintor? Os extintores iam na bicicleta. E também havia um entendimento entre todas as indústrias de Araçatuba e os comerciantes, que quando tivesse um incêndio, eles pegavam o equipamento deles e botavam no carro e levavam para o local de incêndio. Por exemplo, no caso aí, o frigorífico Telmaia, as indústrias de Caraza, a própria Polícia Militar já ia para o local do incêndio. Nós tínhamos a Companhia Paulista de Força e Luz para isolar a área, para evitar outros acidentes. E também um fato assim que ajudou muito a realmente essa formação de bombeiro é que as indústrias todas naquela época, os funcionários das indústrias, uma parte deles faziam parte do Corpo Bombeiro. Eles recebiam treinamento do Corpo Bombeiro Voluntário. Eles recebiam treinamento para que, se tivesse alguma coisa, por exemplo, o frigorífico Telmaia tinha uma equipe de bombeiro também do Telmaia, mas todos eles pertenciam ao Corpo de Bombeiro. Inclusive, muitos deles que eram do Corpo Bombeiro eram funcionários do Telmaia. E funcionava a coisa. E muito bem. Nós atendemos muitos atendimentos, inclusive em cidades vizinhas, como Birigui. Nós fomos até Penápolis. Então, onde tivesse uma ocorrência de incêndio em que a gente pudesse alcançar, nós estávamos presentes. Nós pagamos até incêndio em circo. Aqui em Araçatuba? Aqui em Araçatuba, o que chamou a atenção. Tem 2 incêndios que chamaram a atenção em Araçatuba. Conta pra gente. Foi esse no circo, na Rua Marechal Deodoro, onde está hoje ali está... aqui na região, perto da estação ferroviária. Onde está o supermercado ali, o Passarelli. Passarelli. O Passarelli. Ali funcionava, ali era um espaço de aluguel de área para funcionamento de circo. Circo, parque, essas coisas. E, por uma ocasião, pegou um incêndio no circo e nós tivemos que ir lá socorrer, né, nesse incêndio aí. E o outro foi um incêndio aqui no centro da cidade, num depósito de gás, de uma empresa de Araçatuba, perigoso, né? Ao lado da Igreja Matriz, aqui na Campos Sales, aí naquele tempo era Campos Sales, a rua ali, né? E tinha o Banco do Brasil. Mas então houve um incêndio ali num depósito de gás, que praticamente a cidade inteira correu para esse espaço. Inclusive as vidraças do banco do prédio do Banco do Brasil, não o atual, né? Era um outro que funcionava ali na esquina da Olavo Bilac. Então a coisa foi os incêndios assim que mais chamaram a atenção. Agora nós tivemos praticamente uma centena de atendimentos. E de bicicleta, como é que vocês tocavam a sirene? O meu tio, que a gente normalmente saía do serviço,
ia para a sede da corporação, dali ou a gente continuava de bicicleta, ou a própria população que vinha ajudar a gente levava a gente para o local de incêndio. Sim. E quando isso não acontecia, meu tio saía na frente com uma bicicleta que tinha uma sirene, que essa sirene existe até hoje, ela presa na estrutura da bicicleta. Sim. E ele ia tocando para chamar a atenção ia tocar a manivela ali. Para poder o trânsito abrir coisa, porque não era só a gente que ia de bicicleta, vinha os carros de empresas que estavam trazendo o pessoal para trabalhar no incêndio, então vinha todo o pessoal vinha atrás. Ou mesmo quando tinha uma ação festiva na cidade, por exemplo, na chegada da Marta Rocha aqui em Araçatuba, nós fizemos a escolta dela e a abertura do caminho desde o aeroporto até o centro da cidade. No falecimento do bom senhor Vitor Ribeiro Vazei, também no falecimento dele, também do aeroporto até na cidade, nós que viemos servindo de batedores e de proteção e abrindo caminho, porque praticamente a população toda convergiu para esses eventos, né? São fatos assim. Maravilha. Bem marcantes. E ganhar não ganhava nada? Não ganhava nada. Não ganhava nada. Era todos os voluntários e cada um ficava o tempo que podia fazer plantão. Só tinha um funcionário que fazia plantão, que normalmente às vezes recebia uma ajuda, né, para poder se manter de tudo as empresas plantão. Também, né? Porque tinha um pessoal às vezes que trabalhava em indústria na Araçatuba e ele não tinha casa, então ele morava na própria sede do bombeiro, que já tinha os quartos, tinha tudo. Ele morava na sede do bombeiro e quando então ele já atendia as ocorrências. Já pagava. Um dos que ficava de plantão lá o que está aqui presente hoje com a gente, o Valdemar Sgalha, que também era bombeiro, era bombeiro, filho do Manuel dos Santos Sgalha, e ele era mais garoto, né? Então ele também ele fazia plantão. Certo. Nós não podemos mostrar aqui, mas estão aqui no estúdio conosco o seu Valdemar dos Santos Sgalha, que também foi dos primeiros bombeiros de Araçatuba, junto com o seu Oscar, e também o Valdemar Henrique Cardoso Sgalha, que está aqui nos acompanhando. Agora, a gente não mostra, mas mostra os dois ainda jovens, e vocês podem ver aqui, notar que os bombeiros, embora voluntários, não ganhassem nada. Olha aqui que elegância desse povo. Ó. Aqui está, quem que está? O seu tio? Meu tio. Que é o primeiro aqui, né? O Valdemar, que está aqui presente, e eu. E aí, todos eles, os 3 bombeiros aqui em Araçatuba, voluntários, dessa época aí, na década de 50. Esse aqui. Essa já foi bem para frente, né? E eu tenho também aqui a ata de fundação. Isso aqui é um documento histórico realmente para a cidade, que a família Sgalha preserva aí com muito carinho. Vamos ver se a gente pode mostrar aqui rapidamente. Essa é a ata de fundação do Corpo de Bombeiros de Araçatuba. Vocês podem ver aqui a data 29 de maio de 1954. Está aqui a prova, não é? A ata de fundação manuscrita e assinada. Tem várias pessoas que assinam aqui. A gente vai até falar um pouco. Dia 29 de maio de 54, que foi fundada na sede provisória do Corpo de Bombeiros. Manuel dos Santos Sgalha, Antônio Rodrigues Costa, Paulo Palpites, né? Otávio dos Santos, o Tatá. Tem um nome aqui que eu não consigo ler, viu? Oscar dos Santos Sgalha, João Porfírio, Rodrigo Vieira da Silva, Anísio Moraes, Joaquim Antônio Nascimento, Nelson Azevedo Romano, eu acho que é Jussande Dias de Souza. E aí, aqui tem uma série de pessoas que participaram nesse dia, né? Seu Oscar. Seu Oscar, e outra coisa, vocês recebiam treinamento como bombeiros? Quer dizer, tinham contato com outros corpos de bombeiros? A própria força pública, naquele tempo não era a polícia militar, sim, eles também, baseado no interesse deles também, de atender a população, nós recebíamos treinamento em São Paulo, no Corpo de Bombeiro, e aí, por exemplo, os elementos nossos que tinham chefia, né? Porque havia uma hierarquia, tinha comandante, subcomandante, havia uma hierarquia, mesmo como voluntário tinha uma hierarquia para ser atendido. Então a gente ia para São Paulo e recebia o treinamento na sede do Corpo de Bombeiros Central em São Paulo. E eles davam muita força, inclusive foi isso daí também, durante todos esses anos que funcionaram, fez com que eles também tivessem interesse de o governo do estado encampar esse grupo, porque a gente já vinha realizando um serviço sério.
Quando a Polícia Militar acabou assumindo, de certa forma, que ano que foi? O senhor se lembra que o Corpo de Bombeiros passou a pertencer à Polícia Militar? Foi em 63. 63. 1963. E alguns bombeiros que eram voluntários foram para a Polícia Militar? Foram, a maioria. A maioria que estava no Corpo de Bombeiro foi. E uns, porque eram mais novos, não tinham tempo, não tinham experiência, não passaram. Eu, no meu caso, eu não fui para a Força Pública. Se eu tivesse ido, eu tinha ido como terceiro sargento. Sim. Mas eu tinha um ideal que eu queria estudar. E como bombeiro naquela época, você não podia estudar, porque você tinha os plantões, então eu optei em sair e fui trabalhar, porque nessa época eu já estava trabalhando como funcionário na Secretaria da Agricultura. Eu era servente na Secretaria da Agricultura. Sim. Mas eu sabia que ali eu tinha campo se eu estudasse, eu tinha campo para trabalhar. Então, com menos de um ano, eu já estava como escriturário. Aí eu passei para encarregado de setor, chefe de seção, diretor administrativo, e nesse espaço todo eu fui estudando. Aí eu acabei o ginásio, o colegial, eu fiz faculdade, eu fiz uma especialização na Getúlio Vargas em administração pública. A partir daí eu ainda na secretaria, eu trabalhei 17 anos na Secretaria da Agricultura. Aí eu prestei um concurso público, fui para a Secretaria do Trabalho, fiquei praticamente só um ano aqui em Araçatuba, depois eu fui obrigado a ir para São Paulo em função da minha formação, e eu fui trabalhar em São Paulo no gabinete do secretário da Secretaria de Administração para administrar o sistema de administração do interior todo do estado. Sim. E depois eu fui para a Secretaria da Promoção Social. E no final da minha carreira como servidor público, eu trabalhei 44 anos no serviço público, eu fui coordenador regional da Defesa Civil em toda a região do estado, nessa região administrativa de Araçatuba. E eu fiquei subordinado durante a administração de 3 governadores. 3 governadores. Sim. Foi do Maluf, do Quercia e do Fleury. Eu trabalhei na coordenação de defesa, e eu era subordinado à Casa Militar do Palácio de Coisa, não era mais militar, mas como eu tive uma ligação e a minha instrução como bombeiro fez com que eu ficasse como coordenador regional da Defesa Civil. E aí, depois de aposentado, eu fui tocar fui para ter uma outra experiência de vida. Sim. Eu queria abrir uma indústria para dar emprego. Sim. E eu abri uma fabriqueta de tela. O dia que eu fiz 50 anos, eu comprei a minha primeira máquina de tela. E está aí a indústria hoje, funcionando, pleno vapor, os filhos que estão tocando? Nós chegamos tem um filho, o meu caçula, que administra. Sim. E nós chegamos um pouco antes dessa crise, nós chegamos a estar com 60 funcionários. Maravilha. A família tem diversos negócios na cidade? Tem. A família tem, a própria família do Manuel Esgalha continua no ramo de apaga-fogo. Porque eles têm uma empresa de extintores, né, de assistência, faz projeto. Tem uma neta dele que faz projetos para empresas, para instalação de equipamento de bombeiros, que são praticamente os sobrinhos do Valdemar, que estão administrando isso. Inclusive, o Valdemar também foi proprietário dessa época. Só que ele, por causa do futebol, ele acabou foi técnico, mudando de caminho. Futebol, né? Agora, o senhor me falava que o senhor começou a estudar já quase 30 anos de idade? Eu estava com 28 anos de idade, eu já era pai de 3 filhos, e eu voltei a fazer. Eu tinha começado a fazer o ginásio com 13 anos e depois dos 28 anos eu voltei a fazer o ginásio. Poxa, e eu terminei a faculdade e eu já estava com mais de 40 anos. Ainda fui fazer especialização na Getúlio Vargas. É exemplo de vida, né? Para a juventude aí, né? E durante a minha vida eu sempre trabalhei em alguma coisa dedicado à população. Eu fiz parte durante muitos anos do pessoal que colaborava com a Fundação Mirim, que é a Polícia Mirim de Araçatuba. Eu fui jurado durante 25 anos.
Eu sou doador de sangue desde dos meus 18 anos, de quando entrei no bombeiro, até os 60 anos eu fui doador de sangue. Pô, o senhor é um voluntário nato, poderia dizer, e participei né? de todos os movimentos da cidade e coisas assim. Nunca participei de nenhum movimento, trabalhei muito com políticos de Araçatuba, desde o tempo do João Cuiabano, Silvio José Venturoli, Alandão Furquim, esse povo todo, mas eu sempre, assim, que se era simpático, eu sempre procurei trabalhar e ajudar. Não quis entrar na política? Não, nunca tive. Tive a oportunidade de praticamente de ter entrado, e na época tinha um grupo muito grande que me dava todo apoio, mas eu não tenho dom para ser político. Tem um dom do serviço, né? Tá certo. Seu Oscar, a sua família, a gente falou aqui no início que é das famílias pioneiras aqui no município. O seu avô, bisavô, quer dizer, a família chegou aqui no começo. Meu bisavô é um dos primeiros comerciantes, assim, um dos primeiros comerciantes a se instalar em Araçatuba, na rua Marechal Deodoro, que tinha a estrada que saía para Guararapes. Ele instalou ali na esquina da Marechal com a Princesa Isabel. E tinha um comércio. E também um dos primeiros que chegaram foi o David Esgalha, que foi um dos primeiros maquinistas a trabalhar na estrada de ferro, a vir para Araçatuba como maquinista, ele que era o responsável da coisa, e ele me passou muitas histórias dessa vida dele, dos índios que cercavam o trem. Até índio na época ali? Né, tinha ali na baixada ali da Pedreira, do Baguaçu ali. Sim. Ali o trem tinha que ter problema, porque ele cercava com pelo menos pela história que o tio do meu pai contava, né? Ele cercava o trem, botavam troncos de madeira para segurar o trem, porque eles sabiam que o trem ia acabar com eles. Era o progresso que estava chegando, né? Ia acabar com eles. E de fato, realmente os índios foram... Então eles também, eles são dos primeiros do pessoal assim, que veio para Araçatuba para se fixar aqui, e ele tem uma família muito grande aqui em Araçatuba ainda, tem filhas ainda vivo. Então, teve inclusive um que trabalhou no DAIA muitos anos, Décio, né, morreu a questão de 2, 3 anos atrás, também já com mais de 80 anos. Então, eles praticamente são e eu tenho ainda também a minha mãe, que veio de Portugal para cá, direto para Araçatuba. Ela veio em 1925 para cá, ela já tinha 8 anos quando veio para cá. Meu pai veio mais cedo. A sua mãe? Minha mãe. Quantos anos ela tem? Ela está com 90, vai fazer 93 em novembro. 93 Poxa anos. Vida, lúcida. Ela toma conta das coisas dela. Deve saber muita coisa, muita história aqui da nossa cidade. Né? Eu tive que bater um bom papo com ela agora no sábado, para ela me reportar as histórias, para mim poder estar com a cabeça assim, um pouco mais, coisa assim, para lembrar de alguns fatos. Seu Oscar, nessa época de bombeiros voluntários, vocês tiveram alguma tragédia aqui em Araçatuba, algum caso mais grave, ou alguém que se machucou? Como que era? Sim, nós tivemos um socorro ali na rua Silva Grota, ali, quando passava o trem. Assim, um acidente mais horroroso que eu participei, que um trator cheio, com mais uma carretinha cheio de gente, o trem atropelou. E matou uma porção de gente ali. E a gente saiu com um saco catando os restos dos corpos para juntar, para levar para Santa Casa. Tinha uns acidentes feios. Então, não era só no caso do incêndio. Em caso de acidentes graves, nós também estávamos presentes. Atuava também nessa parte. E questão, por exemplo, de afogamentos? Também afogamentos, a gente tinha que fazer, por exemplo... no meu caso, uma das experiências horríveis do choque, a gente procurando um corpo numa lagoa, e fomos numa tarde chuvosa e não deu, cheio de jacaré, não deu, aí a gente voltou só no dia seguinte para achar o corpo,
E quando eu tive contato com o corpo, aquilo eu saí que nem um foguete da água, né? Porque tinha localizado o porco. E no Tietê aí para ir retirar, porque só não dava tempo de fazer. Equipamento quase nada, né? Não, a gente tinha. Já naquele tempo, graças a Deus, em função do poder municipal também, que dava toda a cobertura, porque afinal de contas nós estávamos trabalhando de graça para a prefeitura, né? Exatamente. Então eles forneciam o abastecimento das viaturas, era abastecida pela prefeitura. Quando tinha que comprar mais algum equipamento, a gente corria a sacolinha nas indústrias, no comércio. Vocês faziam até baile, não é isso? Faziam, nós realizava baile para poder fazer a arrecadação. E tinha aqueles que eram o pessoal que colaborava com o Corpo Bombeiro, que tinha uma plaquinha na casa que ele era colaborador do Corpo Bombeiro. Ah, é? Quer dizer, se a pessoa ajudasse, não importa com quanto, ele tinha uma placa que pregava na casa que ele era... como existia antigamente, né? Quem ajudava para pagar a guarda municipal, também tinha uma plaquinha na casa que ele ajudava a pagar a guarda municipal. As empresas naturalmente colaboravam, vocês chegaram a ganhar bastante, caminhão, com caminhão, veículo. com equipamento, faziam doações. No caso do caminhão mesmo, foi a firma do José Dionísio, o senhor José Dionísio que fez a doação do caminhão, depois foi transformado em caminhão-tanque. E depois já no final, ainda quando estava como voluntário, eu fui até com o meu tio em São Paulo buscar um caminhão que a Força Pública tinha feito a doação para o Corpo de Bombeiro Voluntário. Um caminhão oficial, né? Caminhão oficial de bombeiro. Caminhão oficial de bombeiro. O senhor acha que, passando para a Polícia Militar, melhorou, mudou muito? O que aconteceu? Sim, a atividade do bombeiro não tem nem dúvida, né? É um pessoal totalmente voltado para essa atividade, né? Para essa atividade. Então, ele não é o caso da gente que tinha que trabalhar para se sustentar, para ficar. Não, então eles têm à disposição do bombeiro, porque o bombeiro mesmo, ele não estando no plantão, se houver ocorrência de alguma coisa, ele tem por obrigação de ir para o quartel e ajudar. Isso é um dos lemas de quem trabalha no bombeiro, pelo menos até pouco tempo que eu saiba, ainda ocorre isso. O bombeiro, se ele souber de uma ocorrência de incêndio, ele se entra em contato imediatamente com o plantão para saber e vai se vestir. Uma coisa que o pessoal falava muito era a respeito que você fala, né, do trabalho, se a pessoa do cuidado. É que a gente, como bombeiro, a gente fala assim, irmão, mas é uma função de risco. Não é, porque quando você, por exemplo, você é um eletricista, você sabe manusear o equipamento, você não tem risco. Né? Você não tem risco. Você vai subir numa escada. Se você subir como subir uma escada, você não vai ter risco. Então, no bombeiro era uma coisa. Então, nós tínhamos as instruções para não ter esses riscos de sofrer. Nós, graças a Deus, no dedo do tempo que eu fui bombeiro, nós não tivemos nenhum elemento acidentado. Por quê? Nós éramos instruídos. Porque não adianta você ser um herói morto. Exato. Tem que não adianta vivo, né? Então você tem que ter cuidado, você vai prestar um socorro, mas você tem que saber o que você está fazendo. Você não pode, por exemplo, ter uma pessoa afogando, se você não sabe nadar, você pular na água para poder cuidar. Não, você tem que saber nadar e ter experiência para socorrer alguém. E no caso do bombeiro voluntário, essas instruções nós tínhamos passado pelo Corpo Bombeiro e meu tio, que era apaixonado por isso, ele dedicava, a vida dele era dedicado de corpo e alma para o bombeiro. Tanto que depois de aposentado, ele foi comandar o bombeiro da CESP em Jupiá e Ilha Solteira, porque ele aposentou da Força Pública e foi trabalhar lá. E depois de aposentado de lá também, ele continuava nas indústrias, ele ia fazer palestra nas indústrias, ia dar instrução para o pessoal, ia mostrar como é que ia fazer o ensino nas escolas. Ele fez umas centenas de palestras na cidade, na região, porque a vida dele foi dedicada eu tenho eu acho que a minha soltura, eu devo muito a esse meu tio. Tá, que ele serviu de exemplo para mim e para muito araçatubense.
Bom, seu Oscar, nós já estamos chegando no final, estamos praticamente no último minuto de programa. O senhor, depois de tudo isso, dessa luta do trabalho voluntário, hoje está mais tranquilo, administrando, vamos dizer assim, eu, graças a Deus, chácara. eu praticamente administro uma propriedadezinha rural, onde eu tenho uma criação de pequenos animais para me distrair. Que animais que são esses? Eu crio pavão, fazão, pato, periquito, galinha. Olha que maravilha. É a minha distração. A indústria que a gente tem, que está com um número razoável de funcionários, equipamento e veículos, nós atendemos praticamente o estado de Minas, Mato Grosso, serviço no Paraná, o estado de São Paulo praticamente é na região desde Bauru, Presidente Prudente até Rio Preto. Meu filho hoje, que é meu caçula, toca tudo isso. Ok, seu Oscar, muito obrigado então pela sua presença. Com isso, contando aí a história dos bombeiros de Araçatuba, nós já estamos chegando ao final de mais um programa Câmara História. Nós agradecemos muito a sua audiência e voltamos na próxima semana com mais entrevistas. Obrigado por sua audiência e até lá. TV Câmara, canal 96 NET TV, o canal da comunidade.